No dia 7 de julho de 2018, na encosta do K2, a segunda montanha mais alta e talvez a mais perigosa do planeta, um homem escorrega e cai. O nome dele é Serge Dessureau, um alpinista extremamente experiente e bombeiro, cauteloso ao extremo, daqueles que calculam cada passo. O pior já tinha ficado para trás. Ele estava apenas descendo por um caminho conhecido, e de repente, morre num trecho plano e nada difícil, diante dos olhos de um amigo, mas de um jeito que ninguém consegue entender o que exatamente causou a queda. O que aconteceu naquela parede? Para compreender isso, é preciso voltar ao começo, a um pequeno povoado no meio das florestas do Quebec, a região de Lanaudière, terra de lagos frios no norte do Quebec. Foi ali, em Saint-Michel-des-Saints, no ano de 1964, que nasceu um menino chamado Serge Dessureau. Ele cresce na rua Chagnon, em meio a um bando grande e barulhento de crianças, onde o lugar ao sol tem de ser conquistado por conta própria. A infância não é fácil, perde o pai cedo e precisa amadurecer mais rápido do que gostaria. O apoio ele encontra na coisa mais simples que tem, nas próprias pernas. A corrida vira um jeito de lidar com aquilo que pesa por dentro. Serge corre a sua primeira maratona ainda adolescente, quando os colegas da mesma idade mal experimentam suas forças em curtas distâncias escolares. 42 quilômetros exigem não tanto talento quanto teimosia, e teimosia ele tem de sobra desde o início. Com os anos, a teimosia se transforma em resultado. Aos 30, o seu recorde pessoal na maratona é de cerca de 2 horas e 38 minutos. Um nível que muitos amadores perseguem a vida toda e nunca alcançam. A longa distância lhe ensina uma única coisa: aguentar e não parar, justamente quando o corpo já pede para parar. O esforço pesado deixa de ser uma prova rara e se torna para ele uma necessidade quase diária, sem a qual ele não se sente ele mesmo. A vida adulta ele constrói em torno da mesma coisa, em torno do corpo e do movimento. Na Universidade de Montreal, Dessureau se forma em educação física. É ali também que o seu destino faz uma virada importante. Ele conhece Marie-Josée Normand, formada na mesma área. Ela se tornará sua esposa e companheira em todas as empreitadas que estão por vir. E empreitadas não vão faltar. Já nesses anos, fica claro do que ele é feito. Não lhe basta apenas manter a forma. Ele precisa tatear constantemente o próprio limite e espiar o que há além dele. A dificuldade para ele não é um obstáculo a ser contornado com cuidado, e sim uma tarefa a ser suportada e atravessada por inteiro, até o fim. Assim, daquele menino do Quebec, de infância nada fácil, vai se formando um homem com uma regra simples para as décadas seguintes. Quase qualquer barreira pode ser vencida, desde que sobre disciplina e resistência. Essa resistência, Serge Dessureau cedo transforma em profissão. No dia 3 de julho de 1990, ele entra para o Corpo de Bombeiros de Montreal e permanece fiel a esse trabalho por décadas. Com o tempo, sobe até o posto de capitão e passa a chefiar uma das corporações mais movimentadas do centro da cidade. Plantões tranquilos quase não existem ali. Segundo as próprias palavras dele, a corporação atende cerca de 3.800 chamados por ano, em média 11 por dia. Incêndios, acidentes, a desgraça alheia. Esse é o seu cotidiano, e decisões rápidas sob pressão são rotina. Os colegas conhecem o capitão Dessureau como um homem que, numa situação crítica, não perde a cabeça. Mas nem a agenda apertada de socorrista é suficiente para ele. Os dias livres ele gasta nas corridas mais brutais do planeta. 2 vezes Dessureau encara o Marathon des Sables, uma prova de 8 dias por quase 230 quilômetros sobre a areia escaldante do Saara marroquino, onde cada participante carrega nas costas todo o equipamento e a comida para a distância inteira. Em uma dessas largadas, ele termina em 48º entre quase 600 concorrentes. Por um resultado desses, outros treinam durante anos, e isso está longe de ser tudo. Ele encara o Eco Challenge na Patagônia e a extenuante prova multidisciplinar, Ruta de los Conquistadores na Costa Rica, e 6 vezes vai à largada dos Jogos Mundiais de Policiais e Bombeiros, competições para pessoas da sua profissão vindas do mundo todo. A lista de provas cresce ano após ano, e cada uma seguinte é mais dura que a anterior,
parar ele não consegue. Depois de cada grande desafio, garante a si mesmo que já chega. E quase em seguida, volta a sentir uma falta. Sem uma carga séria, ele simplesmente não encontra o seu lugar. O preço de uma vida assim, ele um dia sente na própria pele. Depois de uma das corridas no deserto, Dessureau volta para casa com uma infecção grave, que quase lhe custa a vida. Mas, até isso, para ele, é apenas uma pausa curta. Ele se recupera e volta a procurar com o que se testar. O risco e o trabalho no limite das forças deixam de ser algo excepcional para ele. Tornam-se o pano de fundo habitual, quase corriqueiro, da sua vida. Por volta de 2004, essa atração pelo limite encontra uma nova forma. Dessureau levanta os olhos das pistas de corrida e das dunas de areia para as montanhas de verdade, e aos poucos, de maratonista e corredor de aventura, vai se transformando em alpinista. Ali, tudo é diferente das provas a que estava acostumado. Em vez de calor, frio, em vez de velocidade, um ganho de altitude lento e desgastante. Em vez de uma distância plana, a vertical. É justamente essa novidade e essa dificuldade que o atraem. A esse novo mundo, ele não entra sozinho, mas junto com o amigo Maurice Beauséjour, um homem com quem, depois, mais de um cume vai uni-lo. Dessureau encara a coisa com a mesma seriedade de sempre. Por conselho de montanhistas experientes, ele não se atira de imediato a algo grandioso, mas, primeiro, acumula experiência de forma metódica em montanhas de treino, e sempre acompanhado de guias. O roteiro do seu aprendizado parece uma viagem pelas altitudes mais famosas de diferentes continentes, o Mont Blanc, ponto mais alto dos Alpes, o Elbrus, no Cáucaso, o Kilimanjaro, na África, o Aconcagua, o cume mais alto das duas Américas. Cada uma dessas montanhas, à sua maneira, testa se ele está pronto para seguir adiante. Especialmente importante para ele é essa primeira escola. No Mont Blanc, uma equipe de guias lhe mostra, em uma semana, o básico: a técnica de movimentação, o trabalho com a corda, a descida em rapel e aquilo a que é preciso prestar atenção numa parede íngreme. Nessas montanhas, Dessureau aprende o que nem a esteira nem o deserto lhe dão. Aprende a trabalhar em grande altitude, onde o ar é quase a metade e cada passo custa muito esforço. Acostuma-se a se mover encordado, quando a própria vida está literalmente atada por uma corda à vida do parceiro e as longas horas no frio cortante. A montanha lhe incute um novo tipo de paciência, lenta, fria, calculista. A cada cume vencido, o seu olhar sobe mais alto. O que começou como mais uma prova física vira uma paixão que vai definir toda a sua vida dali em diante. E logo, Dessureau estabelece para si um objetivo acima do qual não existe outro na Terra, o ponto mais alto do planeta, o Everest. O objetivo ele alcança. No dia 15 de maio de 2007, Serge Dessureau está no cume do Everest, a uma altitude de cerca de 8.850 metros. O ar aqui é quase 3 vezes menor do que ao nível do mar. O corpo trabalha no extremo do limite e só dá para permanecer por algumas poucas horas. Para chegar até aqui, são necessárias semanas na encosta e uma adaptação lenta e teimosa do organismo à altitude. Dessureau sobe não pelo caminho mais simples. Ele escolhe o lado norte, tibetano, da montanha, menos frequentado e tecnicamente mais difícil que a popular rota nepalesa. Aqui, é preciso superar faixas rochosas íngremes que tomam força e tempo. Por essa parede, Dessureau se torna o primeiro quebequense da história a alcançar o topo do mundo. No cume, ele não está sozinho. Cerca de meia hora depois, sobe até lá o seu parceiro Maurice Beauséjour. Beauséjour é 10 anos mais velho que Dessureau, e com essa escalada ele também escreve o próprio nome na história. Torna-se o quebequense mais velho a chegar ao Everest. 30 minutos de diferença entre eles é uma ninharia diante de tudo o que planejaram e percorreram juntos. Os dois fecham uma página inteira. A subida deles é apresentada como a primeira expedição quebequense a vencer o Everest pela parede norte, se lembrarmos que, apenas alguns anos antes, esses dois ainda aprendiam o básico em montanhas de treino. O caminho de novatos até o ponto mais alto do planeta parece quase inacreditável, e eles o realizaram não na imprudência, mas no cálculo frio e na preparação obstinada.
Há, nesse cume, também um detalhe muito pessoal. Na foto tirada no ponto mais alto do planeta, Dessureau desfralda com orgulho os brasões do seu corpo de bombeiros. Ele os trouxe consigo até lá em cima. Nesse gesto está ele por inteiro. Um homem para quem o serviço e as montanhas sempre foram dois lados de uma mesma vida. Nesse instante, o grande sonho da sua vida está realizado. Parece que não há mais o que desejar lá em cima. Ele conseguiu exatamente aquilo pelo qual por tantos anos suportou, treinou e arriscou. Mas todo grande sonho tem o seu preço. De volta do topo do mundo, Dessureau, para a própria surpresa, despenca num período difícil, algo que os próximos descreveriam depois como uma verdadeira queda. A montanha que ele perseguiu por anos foi conquistada, e no lugar dela se forma por dentro um vazio estranho. O objetivo que por tantos anos o manteve em tensão desaparece, e com ele some também o apoio de sempre. É a conhecida armadilha das grandes conquistas. Quanto mais alto o cume, mais profunda costuma ser a queda, que às vezes chega logo depois do triunfo. Por fora, tudo parece exatamente o contrário. Nesses mesmos anos, a fama de Dessureau só cresce. Em 2015, ele se torna um dos protagonistas da série de TV Alerte 5, que durante uma temporada inteira mostra o dia a dia dos bombeiros de Montreal. O rosto dele é reconhecido na rua e o chamam talvez de o bombeiro mais famoso do Quebec. Mas o reconhecimento público não preenche aquilo que ficou vazio por dentro. Para dar conta, ele se apoia no que sabe fazer de melhor, na preparação e no controle. Segundo os próximos, Dessureau acredita sinceramente que um treino minucioso e o cálculo bastam para dominar até aquilo que não se pode dominar. Essa crença tem um reverso, algo como uma síndrome de super-homem, a sensação de que o risco sempre recuará diante de uma boa preparação. Essa atitude mais de uma vez o ajudou a conseguir o que queria, mas, nas montanhas, a fé no controle total é perigosa por si só, e então ele encontra algo que de novo lhe dá uma direção. Em 2014, no ano em que completa 50 anos, surge para Dessureau um novo grande objetivo. Ele quer ser o primeiro quebequense a subir tanto o Everest quanto o K2. Para um alpinista do seu nível, isso seria o cume não só de uma montanha, mas de toda uma vida, uma façanha que nenhum dos seus conterrâneos ainda havia conseguido. Mas o K2 é uma montanha de outra ordem. No cume dela, estiveram muitíssimas vezes menos pessoas do que no Everest. E por muito tempo, para cada 4 escaladas bem-sucedidas, havia um morto. Por esse temperamento brutal, o K2 há tempos ganhou o apelido de selvagem. Esse cume Dessureau aos poucos transforma na sua obsessão particular, quase total. Em 2016, Dessureau parte pela primeira vez para o K2 e prova as suas forças ali onde antes apenas sonhava estar. Ele segue pelo esporão dos Abruzos, a rota clássica, por onde sobe a maioria dos alpinistas, longa, íngreme e impiedosa com os erros. Em equipe com ele está outro alpinista quebequense, Benoît Lamoureux. Os dois estão bem preparados e cheios de determinação, mas desde os primeiros dias a montanha deixa claro que quem dita as regras ali é ela, e discutir é inútil. E é o que acontece. Na rota, eles são recebidos por fortes tempestades e as condições se tornam perigosas. Antes de seguir até o terceiro acampamento, Dessureau e Lamoureux tomam uma decisão que mais tarde se mostraria determinante. Eles não têm pressa de subir e resolvem esperar. Dar tempo para a neve fresca compactar, para que a encosta fique mais segura. Para 2 homens ambiciosos, que percorreram um caminho desses por um cume, essa é uma escolha muito difícil. Parar de boa vontade quase na meta e entregar a iniciativa à montanha, é essa cautela que lhes salva a vida. Enquanto eles esperam lá embaixo, avalanches descem da encosta e varrem exatamente aquele terceiro acampamento aonde pretendiam subir. Uma avalanche numa montanha dessas desce em poucos segundos e não poupa nada no seu caminho. Se Dessureau e o parceiro estivessem ali segundo o cronograma original, esta história teria terminado já em 2016. A montanha, num só instante, mostra quão tênue é ali a linha entre a paciência e a desgraça. Seguir adiante depois de algo assim é impossível. Dessureau e o parceiro dão meia volta, e o primeiro round fica com o K2.
Mas o importante é outro. Dessureau deixa a montanha vivo, justamente porque, na hora certa, demonstrou prudência e não teimosia. Muitos escaladores fortes morrem precisamente porque não conseguem se obrigar a dar meia volta quando a montanha já disse não. Dessureau, em 2016, conseguiu. E ainda assim, a derrota não o esfria. Pelo contrário, afia a sua determinação. O objetivo não sumiu, continua esperando por ele lá em cima, e agora ele conhece essa montanha um pouco melhor do que antes. Para casa, Dessureau volta com um único pensamento teimoso. Ele com certeza voltará para cá. Passam-se 2 anos. Em 2018, ele retorna à montanha, mas agora à frente da sua própria pequena equipe. Ao lado dele, 2 conterrâneos, o seu velho parceiro do Everest, Maurice Beauséjour, e a experiente alpinista Nathalie Fortin. Para Dessureau, isso já não é apenas uma escalada, e sim a sua expedição, o seu projeto e a sua responsabilidade. O objetivo que ele perseguiu por vários anos está, enfim, de novo ao alcance. O trio quebequense é parte de uma expedição internacional maior, chamada Quai d'Oise e Broad Peak, com 9 pessoas ao todo. Desta vez, Dessureau aposta conscientemente no apoio paquistanês, nos carregadores de altitude e guias locais, para quem aquela montanha é de casa. Ele viu como eles trabalham e sentiu a devoção deles ao cume. Como sempre, pensa em cada detalhe, sem deixar espaço para o acaso, onde é possível eliminá-lo. Diante do risco, ele é enfaticamente sóbrio e metódico. A reputação da montanha não é boa, diz ele antes de partir, mas a gente não vai jogar roleta russa. Ele tem plena consciência de aonde vai. O K2, explica Dessureau, é quase uma vertical contínua, alpinismo técnico de verdade desde o primeiro passo, ao contrário do Everest, mais suave e mais frequentado. Aqui não há trechos fáceis onde se possa tomar fôlego, e é com atenção especial que ele fala da descida. Dessureau observa mais de uma vez que muitos acidentes nas montanhas acontecem justamente na descida, no caminho de volta, quando pessoas exaustas relaxam e perdem a vigilância. Chegar ao cume ainda não é sucesso. Sucesso, repete ele uma e outra vez, é descer e voltar para casa vivo. Essas palavras ele pronuncia como um princípio pelo qual pretende viver também desta vez. E é assim que o veem também aqueles que o conhecem bem. Mais tarde, os colegas dirão dele com simplicidade: Serge não se arriscava. Ele pensava na segurança e no retorno antes mesmo de dar o primeiro passo para cima. É com esse espírito que Dessureau encara a principal escalada da sua vida. No começo de julho, começa a saída decisiva. Ainda não é o ataque ao cume, e sim a aclimatação, uma etapa obrigatória e rotineira, durante a qual o corpo se acostuma aos poucos ao ar rarefeito, e os alpinistas sobem cada vez mais alto e descem de novo, preparando-se para a tentativa final. No dia 5 de julho, Dessureau e Beauséjour sobem na direção do 3º acampamento e passam a primeira noite no acampamento número 1. Por enquanto, tudo corre tranquilo e exatamente conforme o plano. Mas, a partir desse momento, a montanha começa a tomar dele a equipe, 1 a 1. Já no trecho seguinte, na subida ao 2º acampamento, as mãos de Beauséjour congelam. Numa altitude dessas, a queimadura pelo frio é uma ameaça séria, com a qual não se pode subir mais. Beauséjour toma uma decisão difícil, mas a única sensata, e dá meia volta, de volta ao 1º acampamento. Assim, no momento mais decisivo, Dessureau perde o parceiro mais experiente e mais próximo. Dali em diante, na parte mais perigosa da rota, Dessureau e Nathalie Fortin seguem só os dois. Numa montanha como o K2, cada participante que sai é menos mãos, menos segurança e menos chance de ajudar, se algo de repente der errado. A 2 é mais difícil em tudo, e ainda assim eles continuam a subida, de forma comedida, passo a passo, sem forçar o ritmo. E, ao anoitecer, chegam ao 2º acampamento, a uma altitude de cerca de 6.700 metros. Aqui, numa barraca apertada numa encosta íngreme, eles passam a noite. À noite, notam em Dessureau algo fora do comum. Sempre concentrado e incansável, desta vez ele parece visivelmente cansado e quase não toca na comida. Para um homem da têmpera dele, acostumado aos esforços mais pesados, isso é uma ninharia, a qual, em outras circunstâncias,
ninguém daria atenção. O cansaço depois de um longo dia em grande altitude é coisa comum. De manhã, no dia 7 de julho, o essencial parece já ter ficado para trás. A saída de aclimatação está quase concluída. O trabalho duro da subida está feito. E a equipe resta, ao que parece, o mais simples e habitual: descer de volta até o acampamento base, onde o descanso os espera antes da próxima tentativa. Só que, no K2, o próprio caminho para o descanso é mortalmente perigoso. A maior parte do trajeto é preciso descer em rapel, descer por cordas previamente fixadas na encosta, prendendo-se a elas com um dispositivo especial e deslizando aos poucos ao longo da parede. Um trabalho lento e monótono que exige atenção constante a cada movimento e a cada fixação. Sob os pés, centenas de metros de vazio. Naquela manhã, sopra vento, mas a visibilidade é boa e nada anuncia uma desgraça. As condições são as mais comuns para essa montanha brutal. Dessureau começa a descida primeiro, à frente de Nathalie Fortin, por cerca de meia hora. Não há nada de incomum nisso. Um alpinista experiente segue na frente por uma rota conhecida, que a equipe já havia percorrido na véspera, na subida. À frente, apenas algumas horas de trabalho cuidadoso para baixo. E então, por volta das 9h25 da manhã, horário local, no Quebec, nesse momento, ainda é noite alta, acontece o irreparável. Em algum ponto de um trecho íngreme da parede, Dessureau escorrega. Numa encosta quase a pino, tudo se passa em poucos instantes. Lá de baixo, do primeiro acampamento, sobe ao encontro dos que descem Maurice Beauséjour e ouve um grito. Ele levanta a cabeça e, na figura que desce pela parede, reconhece a luva do amigo. Não há dúvida, é Serge, mas eis o que importa. Beauséjour vê já a queda em si, mas o seu próprio começo, aquele instante que foi fatal para Dessureau, ninguém vê. O que exatamente aconteceu no segundo antes da queda, naquela manhã, permanece um enigma, e talvez o mais inexplicável. Tudo isso acontece nem sequer num trecho difícil ou perigoso da rota, ali onde para um homem tão experiente, ao que parece, nada o ameaçava. Para todos os que conheciam Dessureau, há no ocorrido algo especialmente cruel. Ele morre não numa tempestade, nem no ataque ao cume, e sim numa manhã calma e clara, na parte mais corriqueira do caminho. Aquilo que ele perseguiu por tantos anos se rompe num só breve instante. Mais acima na parede, Nathalie Fortin ainda não sabe de nada disso. Ela saiu para a descida depois do parceiro e, por enquanto, nem desconfia do que aconteceu lá embaixo. Sozinha na encosta íngreme, Fortin começa tranquilamente a descer logo atrás, pelas mesmas cordas fixas por onde Dessureau acabara de passar. Ela se move com cuidado e concentração, como foi ensinada, sem imaginar que, algumas cordas abaixo, tudo já mudou. Em um dos trechos, ela faz uma descoberta terrível. A primeira corda pela qual lhe cabe descer está cortada. O que isso significa numa parede a pino? A corda fixa é o apoio principal, e às vezes o único, aquilo a que o alpinista literalmente confia a própria vida. E esse apoio, de repente, aparece seccionado. Para um alpinista, não há quase nada mais antinatural e assustador. Fortin, com enorme esforço, segura a ponta cortada no dispositivo de descida, o chamado 8, um simples utensílio de metal pelo qual se passa a corda no rapel. Por alguns segundos, a sua própria vida depende de um único movimento preciso. Nesses segundos, sobe ao encontro dela, de baixo para cima, outra alpinista experiente, Sophie Lavaux. Pelo rádio chega a confirmação daquilo que Fortin já tem medo de dizer em voz alta. Quem caiu foi justamente Serge Dessureau. Essas palavras não deixam nem sombra de esperança. O que começara como uma descida comum, numa só manhã, se transformou no pior que poderia acontecer. E o resto do caminho, Fortin terá de percorrer sozinha, já sabendo o que aconteceu com o seu parceiro. Lavaux não a deixa sozinha. Ajuda Fortin a se recompor. Verifica os mosquetões dela e todo o sistema de segurança e lentamente, passo a passo, a conduz parede abaixo. Sem essa firmeza e essa ajuda, descer num estado desse seria quase impossível. Assim, num abalo profundíssimo, Nathalie Fortin acaba descendo da montanha viva, mas leva consigo, lá para baixo, não só o que viveu, mas também o que viu com os próprios olhos lá em cima,
nas cordas fixas. E lá embaixo, ao pé da parede, começa outro caminho, não menos pesado, agora já com o corvo. Dessureau é encontrado pelo seu velho amigo Maurice Beauséjour e por um carregador de altitude local. Aquele mesmo Beauséjour com quem Dessureau um dia esteve no cume do Everest, agora o encontra ao pé do K2. Os dois preparam com cuidado o falecido para o transporte e começam a longa e extenuante descida até o acampamento base avançado. Quão grande era o desnível nesse trecho é impossível dizer com exatidão. Segundo algumas estimativas, fala-se em mais de 1.000 metros. Segundo outras, em cerca de 1.500. As fontes divergem nos números, como divergirão depois em muitas outras coisas. Mas, de todo modo, trata-se de uma altura enorme, quase a pino. Em seguida, uma espera angustiante. O K2 é um dos cumes mais remotos e inacessíveis do mundo. Aqui, não há nem povoados nem médicos a algumas horas de caminhada, como acontece no Everest. E, se uma desgraça acontece, quase não há como ajudar depressa. Por 2 dias, na montanha, é preciso esperar pelos helicópteros. O clima e a logística dessa região perdida ditam as suas próprias condições. Por fim, a evacuação começa. O helicóptero primeiro os leva até o primeiro acampamento e, dali, até a cidade paquistanesa de Skardu. No dia 11 de julho, os participantes sobreviventes da expedição voltam para casa, ao Quebec, sem o seu líder e amigo, com quem haviam partido cheios de esperanças. E, no dia 15 de julho, o corpo de Dessureau também é levado à terra natal. Fazer isso num país estrangeiro, a milhares de quilômetros de casa, torna-se possível em grande parte graças à empresa paquistanesa Summit Karakoram e a um oficial de ligação, que assumem as infindáveis formalidades e providências. Os demais membros da equipe encerram a expedição. Ninguém encontra forças para continuar a escalada depois do ocorrido. Assim termina a segunda tentativa de Dessureau de subir o K2, a montanha a qual ele voltou 2 vezes e que 2 vezes não o deixou passar. O projeto pelo qual ele viveu nos últimos anos, ser o primeiro quebequense a subir tanto o Everest quanto o K2, fica assim irrealizado. Para casa, ele volta não como o triunfador que sonhava ser, e sim como uma pergunta sem resposta. Oficialmente, não se consegue estabelecer a causa da queda. Testemunhas de menos, tudo aconteceu rápido demais. Em grande altitude, onde quase nunca há testemunhas diretas do próprio momento, é difícil estabelecer essas coisas com certeza. O Clube Alpino do Paquistão admite abertamente que, de início, não está claro como exatamente Dessureau caiu, e com o tempo não fica mais claro. Em vez de um quadro nítido, surgem várias versões que se contradizem. Garrett Madison, guia experiente, cuja equipe trabalhava na montanha naqueles mesmos dias, admite, segundo o relato dos Sherpas que estavam por perto, que, durante a descida, uma velha corda fixa se rompeu. As cordas fixas, em rotas assim, não raro ficam penduradas por várias temporadas, ressecam ao sol e se desgastam ao vento. Mas o próprio Madison logo faz uma ressalva. A verdadeira causa não está clara para ele, e isso é apenas uma suposição que lhe chegou de segunda mão. Já Natalie Fortin, que descia logo atrás e viu tudo com os próprios olhos, não concorda com essa versão. O relato dela é um dos poucos testemunhos diretos do que houve naquela parede. Segundo ela, ambas as cordas naquele trecho eram novas, instaladas já naquela temporada. Ou seja, não se trata de equipamento velho e desgastado. E o principal, uma dessas cordas estava não esgarçada, mas cortada. O que e como poderia tê-la seccionado numa parede a pino continua sendo um enigma. Há ainda uma terceira versão. Em outra ocasião, Madison culpa uma corda fixa barata e pouco confiável, na qual ele mesmo confiava tão pouco que a sua equipe com antecedência reinstalou o trecho entre o primeiro e o segundo acampamentos com uma corda mais resistente. Mas, em meio a toda a variedade de suposições, vale destacar uma coisa em especial. Nenhuma das versões fala que tenha falhado a estação de segurança ou o ponto de ancoragem. Trata-se sempre, justamente, da corda. E é assim que se forma o principal enigma desta história. Corda velha ou nova, porém danificada. Erro alheio, defeito de equipamento ou um acaso fatal. Resposta não há para ninguém e, com o passar dos anos, dificilmente surgirá.
O que exatamente atraiçoou o homem mais cauteloso e metódico naquela parede, ninguém sabe. E talvez jamais venha a saber. Enquanto a montanha guarda o seu segredo, o mundo dele não se cala. A notícia da morte de Dessureau corre o Quebec num instante. Em poucas horas, a notícia é compartilhada mais de 1000 vezes. Para muitos, é um golpe. Trata-se de um dos bombeiros mais conhecidos e queridos da província, um homem cujas aventuras eram acompanhadas havia anos. A morte de quem parecia quase invulnerável abala tanto os colegas quanto pessoas totalmente desconhecidas. Para se despedir dele, vem dos lados mais diversos. Com declarações oficiais, se manifestam o diretor do Corpo de Bombeiros de Montreal e o presidente do Sindicato dos Bombeiros. Ambos falam de Dessureau como um homem de todo o coração dedicado ao seu ofício. As condolências à família são apresentadas pela prefeita da cidade, Valérie Plante. A memória do capitão é honrada por bombeiros também de outras cidades, para quem ele se tornou um dos seus. E palavras de apoio chegam até do grande mundo, normalmente reservado, do alpinismo de altitude, daqueles que conhecem o preço dessa montanha. Mas é onde tudo começou que mais tempo e com mais carinho ele é lembrado. A sua Saint-Michel-de-Sains natal não esquece o seu famoso conterrâneo, embora Dessureau tivesse deixado o povoado havia muito. 3 anos depois, no dia 28 de agosto de 2021, a cidadezinha dá o nome dele ao seu parque de lazer, para que o nome de Serge Dessureau permaneça para sempre perto da casa de onde ele um dia partiu, numa longa jornada rumo aos cumes mais altos do mundo. Mais ou menos nessa mesma época, pela primeira vez, também a família dele fala abertamente. Anos depois da tragédia, os próximos finalmente encontram forças para contar o que tiveram de viver, sobre a perda repentina, sobre a longa dor e sobre como Serge era de verdade, longe das câmeras e dos cumes. Serge Dessureau ficou lembrado não só pelas suas escaladas, mas também pelo que ele era. Um homem sério, que tanto no fogo quanto na parede sempre escolheu o cálculo e não a bravata. Ele subiu 2 vezes até o pé do K2, 2 vezes desafiou a montanha mais perigosa do planeta, e o seu nome agora está para sempre ligado a ela, a montanha que no fim não o deixou partir.